deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! É complicado, né, Rafa? Quando o empresário do atleta quer aparecer mais do que o jogador. É o que o Arthur acabou de citar, né? E esse é um problema que já fez com que alguns jogadores perdessem espaço. E a gente viu isso acontecendo inúmeras vezes. A sorte que o Gerson é um jogador com muito mais gabarito e técnica para conseguir superar os problemas que o pai está fazendo. Só que realmente chama muita atenção a postura do BAP para falar isso numa reunião, e parece que vai começar uma nova guerra fria dentro do Flamengo, onde um vai falar, agora o pai do Gerson, com certeza em breve vai falar alguma bobeira também. Aí depois joga pro BAP e vai ficar nesse ping-pong. E assim, até querendo saber a tua opinião, você não acha que está na hora do Gerson bater um pouco mais o pé e ser um pouco mais duro nessa negociação para tentar logo apaziguar tudo e viver feliz? Porque a gente sabe que esse problema de negociação sempre acaba respingando em cima do atleta, né? Querendo ou não, ele é a parte que está envolvida nesse caso, né? Então é uma situação bem controversa, né? Excelente observação, Cleitinho. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso anteontem, na verdade, aqui na live. No fim das contas, o atleta ele pode eleger seus representantes, ele pode ter um empresário, ele pode ter um staff, mas no fim das contas, quem assina contrato, quem joga futebol é o jogador. E eu critiquei exatamente isso. O jogador não pode ter esse nível de alienação a ponto de deixar que a carreira dele seja inteiramente decidida por outras pessoas. É lógico que você tem que ter uma orientação, tem que ter uma representação, até para que você esteja focado no futebol. É muito importante que o jogador possa focar no futebol, mas em algum momento o jogador precisa manifestar a sua vontade. Chegou a proposta, o jogador analisou, porque senão, assim, a gente deixa de entender, e aí eu acho que foi nesse sentido a ironia do BAP também, a gente deixa de entender quem é o atleta, a gente deixa de entender para quem de fato se dirige a proposta. A proposta não se dirige ao Marcão. Se o Gerson amanhã revogar qualquer procuração que ele tenha assinado em favor do Marcão, a proposta do Flamengo continua, porque o interesse do Flamengo é no Gerson. Eu acho que essa que é a ironia também, e eu acho que o Gerson tem que entender essa ironia. O Flamengo não tem absolutamente interesse nenhum no atleta Marcão, até porque fisicamente ele não é atlético, a gente consegue perceber. Mas tem o atleta Gerson. E o atleta Gerson precisa, eu acho, eu sei que o jogador vai eleger representantes, mas a carreira é dele. E pior, as consequências de um possível revés ou de uma má decisão na carreira serão suportadas muito mais por ele do que por qualquer outra pessoa. Se ele faz uma escolha ruim e vai para um outro clube e a carreira dele não dá tão certo, é lógico, o Gerson é um jogador muito grande, mas a gente já viu isso acontecer com outros jogadores aqui no Flamengo mesmo. Um exemplo que me vem de cabeça aqui, Luiz Antônio. Processo Flamengo, você vai conseguir uma coisa melhor, você vai conseguir sair. A carreira dele se enterrou a partir de uma orientação ruim. Então, para mim, está na hora do Gerson se manifestar. Eu também acho que o Marcão é uma figura execrável. Eu acho que ele quer um protagonismo que não é dele. Ele não tem que ser protagonista dessa negociação, ele não tem que ser protagonista de absolutamente nada em relação ao futebol e ao Flamengo. Ele é um pai de jogador vaidoso que aparentemente quer mais holofotes do que ele faz por merecer. Mas por mais que ele seja essa figura que está criando problemas ao Flamengo, eu imagino que o Gerson possa finalmente, em algum momento, se manifestar. Tem tempo para pensar sobre isso, agora é data FIFA, não vai jogar o próximo jogo contra a Argentina, então eu acho que está na hora, sim, eu acho que você está certo, Cleitinho, que ele se manifeste sobre o assunto. Mas a questão é a seguinte, cara, sobre o BAP e o Marcão. Eu também concordo com você e eu acho que a gente tem que... Quem iniciou isso foi o Marcão, que fique muito claro. Mas negociação não se faz por imprensa.
não se faz publicamente. Aí tudo começa lá atrás. O Marcão faz uma cobrança pública ao Flamengo. Cobrança essa que foi, na minha opinião, de maneira errada, até endossada pelo Felipe Luiz. O Felipe Luiz fala em coletiva, não, o Flamengo vai saber valorizar o Felipe Luiz, eu tenho certeza. Acho que técnico do Flamengo não pode fazer coro com pai de jogador para pedir aumento salarial para o filho. Beleza. Aí o Flamengo divulga também. Eu entendo a ideia por trás. Por que você divulga que foi feita uma proposta ao Gerson? Para colocar uma pressão. Ele não jogou a pressão no peito do Flamengo? Você jogou para o outro lado. É o ping-pong. Ué, tá aí a proposta. Ó. E é uma das mais altas, é para ser o grande jogador do elenco. Valorizadíssimo financeiramente. Responde aí. E aí, daqui a pouco, ele vai responder de novo. Teve essa ironia. Eu entendo a fala do BAP e eu não tiro a razão do Arthur. Porque a partir do momento que o Marcão ele torna essa negociação pública, ele tem que saber que ele pode ouvir o que ele não quer publicamente do lado de lá. Ele optou por não fazer essa negociação a portas fechadas. Ele quis ir até a imprensa. Mas eu acho que dá um caráter menos profissional do que a negociação deveria ter. Eu acho que foi uma fala num contexto para dar uma resposta para o Conselho Deliberativo e para os sócios do Flamengo. Eu acho que não foi no sentido de resolver problemas da negociação. Eu acho que é muito mais momento de aparar arestas do que de criar mais algumas faíscas aí. Mas eu não sou emocionado, eu acho que essa negociação sai, eu acho que existe tempo para isso. Eu acho que o Gerson tem um contrato longo, então se ele tem um contrato longo, para mim o Flamengo tem o dever de exigir o cumprimento, mesmo que ele não assine essa extensão de contrato com aumento salarial agora, mas eu acho que aos pouquinhos aí eles vão esfriar um pouco a cabeça e ver que é bom, na minha opinião, tá? É bom para as duas partes. Ter um contrato longo com o Gerson e é bom para o Gerson ter um contrato longo com o Flamengo. Então, eu acho que aos poucos a gente vai aparando essas arestas em negociações, sobretudo com pessoas de personalidade exótica, né, para falar mais ou menos como acho que queria dizer o BAP, é preciso ter muita paciência. E dessa vez, Cleitinho e Arthur, o tempo está do nosso lado. O Gerson tem contrato até 2027. Ele não pode assinar um pré-contrato daqui a 3 meses. Então, não está satisfeito com a proposta, é direito seu, vai continuar jogando no Flamengo. Era diferente da situação do Pulgar. A situação do Pulgar já estava chegando num momento perigoso. A situação do Gerson, não. Então, se o tempo está do nosso lado, eu acho que dá para a gente jogar com paciência e acho que em algum momento essa renovação vai sair. Isso não é informação, isso é só um palpite. E assim, é engraçado até ouvir o que o Rafa falou, Arthur, porque, querendo ou não, o que o BAP fez joga contra o discurso dele. Porque o Rafa, quando ele diz fazer uma negociação usando a imprensa e de alguma forma, beleza, o jogo começou com o pai do Gerson. Só que o BAP, através do Flamengo, é o que você falou, qualquer um aqui responde pelo Zona. O BAP responde pelo Flamengo. Será que não está na hora do Boto entrar nesse circuito, não para expor, e sim para BAP? Esquece essa parada, deixa agora que eu vou matar no peito e vou sair jogando. Talvez seja o momento, porque eu acho que já tá indo para o caminho que vai dar merda. Que vai começar a gerar uma parada que vai ser maior do que deveria. Porque o Rafa acabou de citar e para mim tá certo. O cara tem contrato até 2027. Para que vai ficar nessa briguinha, sabe? Parece briga de quinta série, sabe? Uma briga escrota. Então, talvez seja o momento do BAP entrar nesse circuito também para conseguir apaziguar logo as coisas e tentar Boto, e encerrar logo essa situação, né? Na verdade, cara, assim, eu posso estar muito errado porque a gente não consegue saber a origem dos fatos, né? A gente não tá lá dentro. Mas eu diria que o Boto já tá nessa desde o início, Cleitinho. Eu diria que o Boto tá nessa desde o início porque a contratação dele como diretor executivo de futebol é fazer esse meio-campo. A diferença o Boto não pode assinar esse contrato. O Boto, como diretor executivo, segue abaixo do BAP. Né? Ele foi contratado para fazer toda a negociação acontecer, bater no ombrinho do BAP e falar assim, BAP,
negócio encerrado, assina aí. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, para mim, o Boto já tá nessa aí desde o primeiro dia de conversa com o Gerson e os seus empresários, seus representantes. E aí, cara, para mim, o que aconteceu do BAP ontem só não entra em contradição do fator falar da negociação para tentar fazer um apelo pró-Flamengo. Por quê? Vamos analisar como é que foi o Marcão. O Marcão falou aonde? O Marcão falou num podcast, com o microfone em punho, e falou. O BAP falou numa reunião exclusiva para conselheiros do Flamengo, para o Conselho Deliberativo do Flamengo. Desculpa, para mim o problema aí é vazar coisa da reunião do Conselho para fora. A mesma coisa serve para o caso do Jorginho. O BAP falar entre sócios e conselheiros de que, pô, vão torcer para a mulher dele gostar do Rio, é maneiro pra caralho. Agora, isso externar não é tão legal. É vazar uma informação. O Boto, por exemplo, que é quem faz as negociações, pode não ter gostado dessa fala. Acredito eu que ele não tenha gostado. Entendeu? Tipo assim, porra, você tá explanando aí que o Jorginho tá... Do jeito que você tá falando aí, o Jorginho tá muito bem encaminhado, a contratação tá certa, pô. E não é assim. Tá faltando coisa, não sei o quê, não sei o quê. Porque tá faltando coisa. Se não tivesse, a gente já saberia. Então, talvez, né, o problema é esse vazamento. Agora, o Marcão não. O Marcão foi uma fala deliberada, onde ele pega o microfone, olha para a câmera e cobra o Flamengo, né, para a câmera e cobra o Flamengo ali publicamente essa renovação que ele tanto quer e que eu não entendo por quê. Porque você assina um contrato em 2023, onde você concorda com o salário proposto e você assina um vínculo grande, né? O Gerson assinou um contrato de 23 a 27. Porra, isso é coisa pra cacete, velho. Eu não lembro se já teve uma renovação do Gerson de 23 pra cá. Eu deduzo que não. Então, você assinou, você concordou com um contrato longo e com esse salário. Por que com 2 anos de futebol desse contrato que você assinou, você já quer uma renovação? Aí, beleza, ok, você vai ter a renovação? Você vai ter a renovação. Porra, parabéns. Aperta aqui e balança. Vai pra quando, então? De 27 vai pra 30? Que é o que estão falando? 27 vai pra 30. Então significa que daqui a 2 anos ele vai pedir mais um aumento. É a dedução que eu faço. Que se ele veio em 23, em 2 anos de futebol, ele pediu aumento, se ele tem um contrato esticado até 2030, daqui a 2 anos ele vai pedir aumento. Então, assim, eu juro que eu não entendo essas coisas, mas eu entendo que é do futebol. Agora, eu ia comentar mais uma coisa que está começando a sair da minha cabeça. Estou começando a esquecer o que era, mas que você me perguntou e eu tinha a resposta no ato. Mas, lembrei. A questão do Boto participar da parada. Quando o BAP vai precisar entrar no assunto Gerson, é só para assinar, Cleitinho. Então, o Flamengo fez a primeira oferta. Quem fez a primeira oferta? O Boto. Com o aval do BAP, que tem o aval do financeiro, que tem o aval do advogado, que tem uma série de aval. O cara recusa. E o BAP recebe uma segunda proposta, vinda do Boto, aonde ele autoriza a proposta ou não autoriza a proposta. Então eu acho, Cleitinho, que a participação do BAP nessa história vai ser muito pequena, vai ser literalmente o cara que vai pegar a caneta e assinar quando a coisa estiver acordada. Se não acordar nada, o BAP vai participar menos ainda, e aí quem vai trabalhar são os agentes do Gerson, que vão procurar um clube que pague o que ele queira receber, que faça uma proposta interessante para o Boto, que o Boto passe essa proposta interessante para o BAP, e aí sim ele volta para assinar. Moral da história, o BAP só vai aparecer para autografar esse papel.